Então, outro dia eu tava lembrando que na minha época de aluno, né, a gente tinha que aprender muitos aspectos além do programação, né? Nós éramos sedentos por programar, mas tínhamos que aprender modelagem, não só modelagem, mas assuntos correlatos, às vezes até direito, marketing, contabilidade, mas modelagem, muita modelagem, cálculo, ou seja, a nossa criação, nossa fundamentação não ficava só na programação. Eu lembro que a gente aprendia análise de requisitos, modelagem conceitual, modelagem lógica, modelagem física, modelo ER, o ML, né, diagrama de classes, de componente, de casos de uso, diagrama de objetos, de atividade, de sequência. E para mim foi muito valoroso essa época, né? Porque eu tentava aplicar todo esse conhecimento nos projetos da vida real, né? Fazer a análise de requisitos, fazer os diagramas de classe, fazer os ERs. E hoje eu percebo que se supervaloriza, não é até pejorativamente isso, mas se dá muito valor para a técnica de programação na linguagem X, a entrega do produto final. E é uma coisa que eu tenho percebendo, né, de uns anos para cá, né, a redução da importância ou das preocupações com o pensar antes de fazer, né? Na nossa época, a gente tinha que pensar bastante antes de fazer. Às vezes até por falta de recurso, né? Não estava com o computador na frente. Não tinha laboratório para todo mundo. Essa percepção, tu está bastante inserido no meio acadêmico, tu também percebe? Né? Por que acontece? Eu, quando estudei, furei muito cartão. Né? Aí você furava lá 100 cartões, saía de um campus, ia para o outro para entregar para o operador, para ele executar e te entregar daqui a 5 dias. Ou seja, o equipamento da máquina não estava nem locado no mesmo prédio. Não. Né? Aí você voltava lá, no 5º dia, ele te entregava um cartãozinho e dizia assim, ó, teve erro de digitação do primeiro cartão, não rodou nada. Aí você voltava, digitava o primeiro cartão, entregava de novo, daqui a 5 dias ia lá, e se não tivesse erro nenhum, ele rodava alguma coisa. Entendeu? Nem que fosse um print, pumba. Né? Mas, ou seja, cada vez que você entregava, que você ia perfurar, você fazia um monte de teste no papel, você cuidava para saber se digitou certinho, coisa e tal, justamente para que não tivesse erro de escrita e você, pelo menos, o computador lesse aquele negócio, cara. Hoje, você tem lá uma IDE, um Eclipse da vida, né? um Code Blocks da vida, e você fica lá, às vezes, tentativa e erro, e passou, e você não sabe nem por que passou. Ou seja, você nem sabe como é que consertou o erro. Olha que negócio mais chato isso. Né? Explica aí, Pablo, como é que você chegou aqui? Não sei, eu só apertei o botão lá, foi mudando aqui. Ele deu erro, eu corrigi o erro e 10 vezes depois. Né? Mas é assim, né? Então... A dificuldade, então, tu quer dizer que a dificuldade nos ensina bastante, né? Por exemplo, na tua época do cartão perfurado, se tu não tivesse pensado bastante, ia dar um erro e o erro ia ser muito custoso para ti. Exatamente. Né? Quando eu era aluno, não tinha cartão perfurado, mas o laboratório de informática era escasso. Então a gente lembra que, bom, uma semana era em sala de aula. A outra não. Para projetar os programas, escrever trechos no papel, porque na outra semana o laboratório, o computador ia estar livre, né, para a gente poder usar. Então, ou seja, você tinha uma semana para quando chegasse no laboratório, você otimizar o seu tempo para aquele negócio render, porque você não podia chegar e dizer, agora eu vou pensar naquilo que eu vou fazer. Não estava pensando na frente do computador, não. Já tinha que ter. Já teve uma semana para pensar, tinha que chegar ali, catar o milho bem direitinho, executar, não sei das contas, relógio, porque daqui a pouco vai entrar outra turma, tem que sair daqui, pumba, foi. Né? A dificuldade, de certa forma, moldou a gente a otimizar, a pensar mais antes de fazer. Isso está se perdendo um pouco hoje. Está se perdendo um pouco porque você tem tanto recurso que você fica pensando assim, não, vou procurar alguma coisa que já está feito. Às vezes você encontra, mas às vezes você não encontra. E se não encontra, você fica o quê? Fica esperando. Né? Por não saber. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa complicada hoje, né? Em termos de programação, nos próprios alunos que eu dou aula para primeiro semestre, né? Para que eles consigam sair da estaca zero. Né? Porque, às vezes, você explica o problema, desenha o problema e não consegue. Né? Como
transitar de uma demanda, né, um contexto, para escrever alguma coisa que faz sentido para a máquina, né? Porque assim, né? Às vezes você tem que saber, sei lá, 10 comandos só, não mais do que isso, mas não sai, entendeu? Você não consegue montar o quebra-cabeça lógico para o negócio fluir. A modelagem conceitual primeiro, né, na cabeça para depois colocar para Então eu digo para os meus alunos, gente, faça o desenho no papel, isso não é perda de tempo, faz o desenho, tenta desenhar na mão como você responderia aquilo ali para que depois você vai ter aquele insight no papel para a linguagem. Dá resultado às vezes. Sim. O visual é uma linguagem boa para simplificar alguns problemas. Porque antigamente você tinha as regras de fluxograma, né? Você desenhava o fluxograma e do fluxograma era quase direto para a programação. Para quem não lembra disso aí, bota no Google aí DER e DFD, né? O DER a gente fazia o desenho estrutural e o DFD o fluxo, que é a informação. Claro que hoje, né, a gente pensar nesses diagramas, eram visões muito simplificadas. A gente sabe que tem muito mais aspectos para representar, né? E a OML veio depois para aumentar, né, o grau de riqueza, né, de detalhes. Mas a gente tinha muita ferramenta visual, né, para ser explorada naquela época. Ainda estão disponíveis, né, mas menos, é impressionante, né, que menos utilizada, né, hoje do que naquela época. Mas não importa a ferramenta, não importa o diagrama ou o modelo, a essência é dedicar o tempo mínimo para pensar antes de fazer, né? Uma coisa que eu exercito como programador, quando eu tenho que resolver um problema complexo, eu sempre penso assim, enquanto o problema não está bem claro na minha cabeça, não adianta eu desenvolver. Exatamente, né? Se não está claro aqui, não está claro nos dedos no código. E para tornar claro, eu posso esboçar um diagrama em qualquer formato, em qualquer papel, até num guardanapo. Agora, quando ele fica claro, eu posso baixar a cabeça e programar e ficar 2, 3 dias programando, porque daí eu sei que agora é braçal. Né? Mas enquanto as variações, a complexidade, as possibilidades de problema não estão totalmente claras, se eu parar para programar, eu sei que eu vou ter que ou jogar aquilo ali fora ou refazer, é perda de tempo. Né? Você tem que fazer aquela abstração reflexiva de que o porquê que eu estou pensando isso. Né? O que me leva a pensar neste problema aqui e nessa solução. Né? Essa é a parte mais difícil. O programar é fácil quando você tem isso bem feito. Quando você não tem isso bem feito, programar é um nó. Né? Mas quando você tem a visão do problema toda na cabeça, né? Ou rascunhada, ou desenhada, esquematizada, o problema, não o código, né? Você programa fácil. Pensar não é perda de tempo, né, Cris? Não, nunca foi. Mas não é claro isso para todos, né? Exatamente. A maior parte do tempo você perde tirando errinhos de linguagem. É o ponto e vírgula que ficou no lugar errado, o P que era minúsculo e foi maiúsculo, essas coisinhas assim. Quando tem erro de lógica, é muito pior. Mas o erro de lógica significa que você não conseguiu pensar certa solução. Né? Erro de sintaxe, escreveu errado. Escreve certo, vai. Erro de lógica é o pior erro que tem, que significa que você não tinha clareza do problema quando começou a fazer. Você estava torcendo para descobrir a clareza durante a execução. E esse é o pior erro, porque às vezes você leva dias em cima disso aí. Né? E leva dias por quê? Porque você montou, logicamente, um código muito ruim, né? Na esperança de que fosse dar a resposta que você queria, né? Como você não pensou bastante antes, né? Então aquela lógica é uma lógica capenga que te gera um resultado mais ou menos capenga também. Tu entrou num caminho do labirinto que tu ficou trancado agora. Né? Então, quando você diz, olha, eu penso bastante antes de começar, você ganhou tempo, você não perdeu. Porque o tempo mesmo você perde tirando erros de lógica. É terrível.